Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II quanto à pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o prometido de Jesus, né? Aquele que foi enviado, então, já prometido já pelo Pai, né? Já desde o Antigo Testamento. Nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. E nós estamos num subtítulo que diz O testemunho do princípio, a realidade original do pecado. Nós estamos já, hoje vamos entrar então nesse subtítulo, que é o terceiro subtítulo do documento, né? Nós vamos entrar no quarto dia do estudo deste subtítulo. Que nós vamos ver aqui, a partir então do parágrafo número 35. Isso mesmo, a partir do parágrafo 35. Melhor dizendo, é o quinto dia que nós estamos aqui no nesse terceiro subtítulo, né? Ele inicia dizendo assim: por conseguinte, o Espírito que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, conhece desde o princípio os segredos dos homens. Exatamente por isso, só ele pode plenamente convencer o homem, né, o ser humano, quanto ao pecado, que se verificou no princípio, aquele pecado que é raiz de todos os outros e o foco de irradiação da maldade do homem na terra que jamais se extingue. Então, o Espírito Santo, perceba, querido irmão, querida irmã, ele que criou todas as coisas, junto com o Filho e junto com o Pai. Pela força dele, pelo soprar do Espírito que foram criadas todas as coisas, não é? A Trindade que cria. Bem, já vimos aí que o Filho, claro, ele é o Criador que obedece à vontade do Pai, quer satisfazer o desejo do Pai e cria as coisas segundo a força do Espírito. Então, o Espírito também está lá? Sim. Criando todas as coisas? Sim. Ele conhece todas as coisas criadas perfeitamente. Então, é esse Espírito Santo que é enviado pelo Filho, esse Espírito Criador, enviado pelo Filho para perscrutar, quer dizer, para entrar no ser humano, ficar com o ser humano, convencendo o ser humano quanto ao pecado que ele tem que deixar de fazer, que ele tem que renunciar. Então, o que é perscrutar? É estar no íntimo daquele ser, então que ele perscruta Deus e perscruta o homem. Então está no íntimo de Deus, está no íntimo do homem, claro, e trabalhando, convencendo o ser humano a respeito do pecado. O pecado que veio da origem, com Adão e Eva, né? Por isso que chama-se pecado original. Bem, esse Espírito, que é o Espírito da verdade, porque é o Espírito de Cristo, conhece a realidade originária do pecado. Ele conhece? Conhece sim. Causado na vontade do homem por obra do pai da mentira, que é o demônio, daquele que já está julgado. O Espírito Santo convence, pois, o mundo quanto ao pecado em relação com este juízo. Que juízo é esse? De que o pai da mentira, o demônio, que foi aí aquele que constituiu o pecado original através de Adão e Eva, ele já está julgado e condenado. Isso já está claro para nós. Como que ele está julgado e condenado? Na cruz. Jesus já o julgou na cruz e já condenou o demônio na cruz. Ele ainda está solto, não está preso. Não está cumprindo a pena, como nós dizemos, né? Ele ainda está em liberdade condicional, vamos dizer assim. Ok? Agora, esse Espírito Santo convence, pois, o mundo quanto ao pecado em relação com este juízo. Bem, o que é convencer o mundo quanto ao pecado, quanto a este pecado?
em relação ao juízo. O juízo é o seguinte, que todos os que não aceitam a cruz de Cristo, todos que se revoltam com o amor de Jesus, todos aqueles que se fecham ao amor, ao perdão, não aceitam a salvação, a redenção, a remissão dos pecados que veio através da cruz de Cristo. Então rejeitam Cristo, rejeitam sua cruz, também já fazem parte deste juízo. Já estão julgados e condenados junto com o demônio. Quer dizer, quem se opõe a Jesus Cristo, quem se opõe ao seu evangelho, quem não acredita em Jesus Cristo, quem não acredita no seu evangelho, já está julgado e condenado igualzinho Satanás. Então, esse é o juízo. O que é o juízo que veio a este mundo? Qual é o juízo que veio a este mundo? Quem não acreditar no Filho de Deus encarnado que veio através da Virgem Maria, quem não acredita nele, quem não o recebe, quem não o aceita, já está julgado e condenado igual ao demônio. Por quê? Porque quem não aceita Jesus, não aceita aquele que o enviou, que é o Pai. Jesus mesmo fala isso no Evangelho. Quem não me aceita, não aceita aquele que me enviou, que é o Pai. Então, o juízo já está lançado no mundo. O juízo de Deus, o juízo do Pai que seja, já está lançado no mundo por causa do sacrifício do Filho dele. Então, qual é o juízo do Pai? Quem não aceita o sacrifício único do seu Filho, está rejeitando o Filho e o Pai. Portanto, já está julgado e condenado. Então, este é o juízo que convence o mundo. Este é o juízo que vem de Deus. Bem, continuando aqui. O Espírito Santo convence, pois, o mundo quanto ao pecado em relação com esse juízo, mas constantemente orientando no sentido da justiça, que foi revelada ao homem juntamente com a cruz de Cristo, mediante a obediência até a morte. Então, essa justiça que eu estou falando, que eu acabei de falar, né? Essa justiça. Qual é a justiça de Deus? Aquele que não recebe o Filho, não recebe o Pai, portanto já está julgado e condenado. Essa é justiça divina, não é justiça humana. Não foi nenhum juiz que instituiu humano, mas isso vem de Deus. Isso é divino, meu irmão, minha irmã. Não tem como você entrar aí, por exemplo, através aqui das leis dos homens, nós podemos entrar então com defesa, com isto, com aquilo, e, bem, os termos aí advocatícios eu não entendo, eu não faço parte disso, então, mas tem aqueles termos da pessoa vai ficar, vem lá o julgamento, a pessoa revida, pede outra defesa, pede aquilo, e aquilo vai arrolando, né? E vai para uma instância, vai para outra instância, enfim, tem essas coisas todas. Tem os apelos, né? Chama-se apelação. Com Deus, meu irmão, minha irmã, não existe apelação. Por quê? Porque veio do céu. E nós não moramos no céu, né? Nós viemos do céu, temos que voltar para lá, mas enquanto estamos aqui, somos julgados pelos juízos divinos, que só a Deus pertence. Ok? Somente o Espírito Santo pode convencer do pecado dos primórdios do ser humano, quer dizer, lá do princípio. Exatamente ele que é o amor do Pai e do Filho. Quer dizer, quem que é o amor do Pai e do Filho? O Espírito Santo. Então, só ele pode convencer. Não existe outra pessoa constituída por Deus para convencer você e a mim quanto ao pecado. Não existe. Eu, por exemplo, Luiz Carlos, posso ficar aqui falando uma noite, 2 noites, uma semana, um mês inteiro, um ano inteiro, 1000 anos. Posso ficar falando aqui para você. Se o Espírito Santo não convencer você, minhas palavras caem no vazio. É necessário que o Espírito Santo pegue essas minhas palavras e coloque-as no seu coração. É obra dele, não é obra minha. A obra minha é proclamar o Evangelho. Agora, fazer com que esse Evangelho entre no seu coração, isso não é obra do Luiz Carlos, nem pode ser.
Somente é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Então, somente, isso aqui é o Papa afirmando aqui para nós, somente o Espírito Santo pode convencer do pecado dos primórdios do ser humano, exatamente ele que é o amor do Pai e do Filho, ele que é dom. Ele é dom de Deus. Enquanto o pecado do princípio humano consiste na mentira e na recusa do dom e do amor, os quais decidem do princípio do mundo e do homem. Quer dizer, o Espírito Santo vem de Deus, é o amor de Deus, é o amor entre o Pai e o Filho. Enquanto que o pecado do princípio humano consiste na mentira e na recusa desse dom de amor. Então, qual que é a mentira que está desde o princípio lá no ser humano? Quando eu recuso o amor de Deus. Porque quando Adão e Eva recusaram a proposta de Deus e aceitaram a proposta indecente de Satanás, então eles recusaram o amor de Deus. Por quê? Porque Deus criou o ser humano por amor. Então, quando eu vou contra o meu Criador, eu estou indo contra o amor de Deus. Então, todas as vezes que eu estou em pecado, que eu falo uma bobagem, uma mentira, ou que eu sinto ódio, desejo de vingança, guardo rancor, ressentimento, eu estou indo contra Deus. Estou indo contra o princípio de Deus, que é o amor. Por quê? Porque eu tenho que perdoar as pessoas que me ofendem. Não tenho que guardar rancor de fulano e beltrano. Não tenho. Eu tenho que perdoar, rezar por estas pessoas e amar estas pessoas, não sentir raiva, ódio, desejo de vingança. Então, aí que está. Tudo isso foi dado pelo dom de Deus, que é o Espírito Santo. Se eu me fecho ao dom de Deus, pronto. Estou me fechando ao próprio Deus, estou recusando o seu amor. Que coisa, né? Tem muita gente no nosso mundo aqui que recusa o amor do pai e da mãe. Quando, por exemplo, atinge a idade aí de 18 anos, vamos supor, eu estou indo embora, não quero mais viver com meu pai e com a minha mãe, não quero nem mais manter contato. Bem, estão recusando o amor do pai e da mãe. O pai e a mãe continuam amando? Claro que continua, mas o filho recusou. É aquele coisa do filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança. Bem, a herança você sabe. A herança só vem depois da morte do testador, né? Daquele que tem o testamento, que é o pai. Só vem depois da morte. Então, quando ele pede a herança para o pai, ele está pedindo o quê? A morte do pai. Então, a partir daquele momento que o filho pródigo pediu a herança, ele falou, pai, você para mim não existe mais. Você está morto. O que interessa para mim é o seu dinheiro, suas riquezas. Isso que me interessa. Você não me interessa mais. Nós fazemos a mesma coisa, né? A gente, quando lê essa passagem, fala, nossa, mas que coisa feia essa pessoa está fazendo, né? Esse filho está fazendo. Ué, mas o mesmo acontece com a gente quando estou em pecado. Quando eu falo uma mentira, quando eu falo mal de alguém. Estou fazendo a mesma coisa que o filho pródigo. Estou dizendo ao pai, não interessa o seu filho que o senhor mandou morrer na cruz por mim, não me interessa. É a mesma coisa. Ok? Então, segundo o testemunho do princípio, que encontramos na Escritura e na tradição, em continuidade com a primeira e também mais completa descrição do livro do Gênesis, o pecado na sua forma originária é entendido como desobediência, o que significa, simples e diretamente, transgressão de uma proibição feita por Deus. Eu transgredi a lei de Deus. Por exemplo, aqui, no mundo dos homens, quando vamos supor, eu estou dirigindo um carro, eu cruzei o sinal vermelho, então eu serei multado, porque eu transgredi uma lei dos homens. Uma lei de sobrevivência, vamos dizer assim, porque eu poderia ter matado alguém, poderia ser morto, mas enfim, eu transgredi uma lei, tenho que ser multado. Ok? A lei de Deus também é a mesma coisa.
Eu transgredi uma lei. Eu também tenho que sofrer as consequências dessa transgressão. E isso que aconteceu com Adão e Eva. Mas, à luz de todo o contexto, é também evidente que as raízes desta desobediência devem ser procuradas em profundidade na real situação do homem globalmente considerada. Chamado à existência, o ser humano, homem e mulher, é uma criatura. A imagem de Deus, que consiste na racionalidade e na liberdade, denota a grandeza e a dignidade do sujeito humano, que é pessoa. Mas esse sujeito pessoal, não obstante isso, é sempre uma criatura. Na sua existência e essência depende do Criador. Segundo o livro do Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal devia exprimir e lembrar constantemente ao homem o limite intransponível para um ser criado. É nesse sentido que deve ser entendida a proibição da parte de Deus. O Criador proíbe ao homem e à mulher comerem os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. As palavras da instigação, ou seja, da tentação, como está formulada no texto sagrado, induzem a transgredir essa proibição. Isto é, a superar o limite. Quando o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e tornar-vos-ei como Deus, quer dizer, como deuses, conhecendo o bem e o mal. A desobediência significa o quê? Significa precisamente passar além daquele limite, que permanece intransponível para a vontade e liberdade do homem como um ser criado. O Deus Criador é, de fato, a única e definitiva fonte da ordem moral no mundo por ele criado. O homem não pode por si mesmo decidir o que é bom e o que é mal. Não pode conhecer o bem e o mal como Deus. Sim, no mundo criado, Deus permanece a primeira e soberana fonte para decidir sobre o bem e o mal, mediante a íntima verdade do ser, a qual é reflexo do Verbo eterno Filho, consubstancial ao Pai. Ao homem criado à imagem de Deus, o Espírito Santo concede como dom a consciência, a fim de que nela a imagem possa refletir fielmente o seu modelo, que é, a um tempo, a própria sabedoria e a lei eterna, fonte da ordem moral no homem e no mundo. A desobediência como dimensão originária do pecado significa recusa desta fonte, pela pretensão da parte do homem de se tornar fonte autônoma e exclusiva para decidir sobre o bem e o mal. O espírito que perscruta as profundezas de Deus e que ao mesmo tempo é para o homem a luz da consciência e a fonte da ordem moral, conhece em toda a sua amplitude esta dimensão do pecado que se inscreve no mistério do princípio humano. E não cessa de convencer o mundo disso mesmo em relação com a cruz de Cristo no Gólgota. Bem, o que o Papa quer dizer com tudo isso aqui para nós? Que a tentação do homem querer ser mais do que ele é a tentação de não se aceitar como ele é. Ele quer ser mais. Foi dado um limite ao ser humano. O ser humano tem um limite, então ele tem o limite próprio de um ser humano. Quando ele quer superar esse limite, quando ele quer ser, por exemplo, como um Deus, está além dele, ele está negando, rejeitando o que foi dado por Deus a ele. Veja o que o Papa diz aqui. Ele diz que Deus é o único conhecedor do bem e do mal em sua plenitude. O único conhecedor. Então ele não dá esse direito a ninguém. O direito é dele, exclusivo. O que ele dá ao homem, então, através do Espírito Santo? Uma consciência. Uma consciência inspirada no dom do Espírito, sim, com a sabedoria que vem de Deus e foi dada ao homem através de um limite.
Então a sabedoria do homem não pode ultrapassar aquele limite. Por isso que nós não entendemos as coisas divinas. Temos que as aceitar pela fé. Por exemplo, você entende como que o Verbo de Deus foi encarnado? Como que aconteceu a encarnação do Verbo? Não. Isso é um mistério e, além de mais, é um dogma. Você entende como que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, a sempre virgem? Não, não entendo então, porque é um mistério. Não é dado a nós conhecermos os mistérios divinos, assim como não é dado ao ser humano conhecer, ter todo o conhecimento do bem e do mal. Não é dado. O que é dado ao homem, então, eu estava dizendo, é uma consciência clara, uma consciência iluminada pelo Espírito Santo, para que o homem chegue a esse entendimento por livre vontade dele, de que ele tem que se submeter a Deus. Ele não pode querer ser igual a Deus para ter autonomia, para não precisar mais de Deus. Ele não pode isso, isso é recusa a Deus. Então o homem tem que estar submisso a Deus. Então, quando Adão e Eva não aceitam esta submissão a Deus, eles rejeitam a Deus. Porque eles querem ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, toda vez que você quer ultrapassar seus limites, você está, então, rejeitando aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te fez. Agora, uma grande graça de Deus é que Ele fez a nossa alma, nosso espírito, segundo a imagem e semelhança dele. Então, a pessoa, né, a nossa personalidade, o modelo que nós temos que seguir quanto à personalidade, quer dizer, quanto à nossa moral, quanto à nossa ética, o nosso espírito tem que ser moldado segundo a moral e a ética da imagem e semelhança que nós somos criados. Agora, nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Mais especificamente de Jesus. Então aí está, a minha imagem e semelhança tem que ser a imagem e semelhança de Jesus. Eu tenho que ter a imagem de Cristo em mim e meu coração tem que ser semelhante a Ele. Nós dizemos isso, né? Nós dizemos, Jesus, bom Jesus, dai-me um coração semelhante ao seu. Nós pedimos isso nas nossas orações. Dai-me um coração semelhante ao seu. O que é semelhante? É igual. Igual, parecido. Pois então, agora, quando nós pedimos isso, o que nós estamos pedindo? Então, que a nossa personalidade seja igual de Cristo. O que é coração na Sagrada Escritura? É um músculo que bate, que é a bomba que bombeia sangue para o corpo inteiro? Não. Coração na Sagrada Escritura quer dizer nosso espírito, nossa alma. Então, dai a minha alma ser igual à sua. É isso que nós pedimos. Então, imagem e semelhança. Quando você pede isso e quer viver isso, então você está no seu limite. Você está respeitando o seu limite e vendo, observando, chegando à conclusão que você precisa de Deus para ser uma pessoa humana. Quer dizer, olha, veja, eu preciso de Deus para ser humano. Quando o ser humano não aceita o que ele não aceita nem Deus. Veja, então ele se torna o quê? Qualquer outra coisa, menos ser humano. Entende isso? Vou repetir. Quando eu não aceito ser imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, eu estou rejeitando a minha humanidade. Então eu estou me tornando uma outra coisa menos um ser humano. Então posso estar me transformando num demônio. Veja, é muito sério isso. É muito sério. São palavras aqui do Papa que faz a gente pensar bastante na nossa pessoa, nossa personalidade, no nosso caráter. Qual foi o caráter que foi formado em Adão e Eva? Um caráter demoníaco. Obedecer ao demônio. Então, qual o caráter que tem que ser formado em você? Ah, eu sou mentiroso, eu sou falso,
As pessoas não devem confiar em mim que eu traio as pessoas, eu zombo dos outros, eu falo mal dos outros. Então, como está o meu caráter? Meu caráter não tem imagem e semelhança de Deus. Meu caráter está sendo formado segundo a imagem e semelhança de Satanás. Então aí, veja, para onde estamos caminhando? Então é nesse ponto que o Papa está aqui firme nesse documento, dizendo para nós como que nós temos que fazer para nos formar em Cristo. Sermos formados em Cristo. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, vamos terminando aqui nosso programa por hoje. Pedir à Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, que reze por nós. Não se canse de rezar por nós, porque nós somos pessoas muito falhas, pecadoras, precisamos muito, muito da intercessão de nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus, evangelizando há 15 anos. E nós estamos só começando. Ok?